Cultura Geral. Apoio. UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral, mais uma vez. Hoje com um tema muito importante, né, que é a recuperação do uso e abuso de drogas e os aspectos psicológicos. Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma homenagem aqui às meninas do Banqueta que fizeram essa matéria, que ficou maravilhosa, com minha amiga Duda Salaberti. Parabenizar a Mariana, a Camila, a Júnia, né, Carol, Fred, a turma que está trabalhando aí, fazendo essas matérias e dando visibilidade para esse povo que precisa tanto de acolhimento, né? O título foi muito real, né? Essa coisa da invisibilidade, né? Essas pessoas que são invisíveis para a sociedade. Então a gente precisa tratar desses assuntos, né? Por dentro dessas feridas, e eu acho que assim, a gente tem feito aqui na TV Banqueta, no Cultura Geral, no Banqueta e Foco, em outros programas, a gente tem feito assim, com muito carinho, a gente tem colocado esses assuntos, os assuntos que são pertinentes à sociedade brasileira, com muita calma, com muito amor e bem ponderado, para a gente poder esclarecer e clarear um pouco a mente das pessoas, né? Fico muito feliz e me sinto muito honrado em fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Bom, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos discutir essa questão da drogadição, os aspectos psicológicos, os aspectos da recuperação, do voluntariado, né, do Recanto de Caná, que é uma instituição que eu tenho um grande respeito, com o Padre Oswaldo, que é um anjo, né, na vida de muitas pessoas, está aí desde 1971. Então, hoje o programa é até um programa emocionante, tá? Para ter esse papo e falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a Sandra, doutora Sandra, mais uma vez, seja bem-vinda, é um prazer te receber, já é de casa, né? E nada melhor do que uma psicóloga para a gente tratar um pouco do que é a droga e tipo de prazer que a droga representa, né? Eu que agradeço a participação mais uma vez. Rogério, nós vamos trocar uma ideia com o Rogério também, que é voluntário lá do Recanto de Caná, da família de Caná, que tem um contato direto com o Padre Oswaldo, com o Geraldo Magno, com aquela turma toda que está lá. Anos, né? Conheço lá desde 96, 97. E seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta, para a gente tratar desse assunto e é muito importante. Seja muito bem-vindo. Obrigado, uma boa tarde para nós e para todos os telespectadores aí. Sandra, vamos começar esse bate-papo. Onde é que a gente pode, ou como é que a gente pode relacionar droga e prazer? Como é que a gente relaciona isso? Tá, então a gente começa pelo princípio, né, do prazer e o princípio da realidade. O que é o princípio do prazer? Seria basicamente atender as necessidades básicas, né? Então as necessidades básicas envolvem basicamente o que a criança precisa num determinado momento. Só que o processo ele vai levando a necessidades maiores. E a pessoa, quando ela não consegue estruturar, ela coloca qualquer nível de frustração na necessidade de preencher com um prazer mais imediato. É muito imediatista. Uhum. Então isso gera uma necessidade de buscar sempre um prazer para suprir uma angústia, uma ansiedade, uma perda, né? Uhum. Então isso coloca a pessoa num papel muito de fragilidade. Uhum. Só que ela não tem consciência dessa fragilidade. E aí falta o princípio da realidade, que é ela se colocar no mundo de uma maneira a tentar resolver os conflitos, a tentar resolver essas necessidades. Uhum. Então ela fica num processo de esperar muito da vida, esperar muito do outro e se frustra. Então a realidade é como se fosse o ego mostrando que existe uma forma, né, dela amadurecer para ela mesma começar a suprir essas necessidades. E não ficar na posição infantil, que o outro é que vai atender as expectativas. Essa formação
dessa tristeza, dessa angústia, ela também está na situação originária? Ela Sim. pode estar ali, ou ela essencialmente está ali, que provoca esse sofrimento mental que vai aparecer talvez numa fase posterior, né? Isso está relacionado com a formação infantil, na formação da criança? Tá, a formação infantil, na realidade, começa com aprender a lidar com as perdas. Perda, de repente, de um conforto, né, gerado pelo nascimento, perda de algumas coisas que a infância vai trazendo dentro da realidade, e vai surgindo aí uma angústia. E principalmente o que a gente percebe é que essa criança, às vezes, ela é muito ferida emocionalmente. Então, existe um processo da criança que se fere emocionalmente. A criança ferida está muito ligada ao abandono. Não que exista um abandono real. Mas no processo psicológico, a criança sente que em algum momento da vida dela ela foi abandonada. Tá? Passou por um abandono psicológico e ela tenta resgatar isso em todo momento da vida. E quando não acontece esse resgate, então essa angústia é uma coisa constante na vida dela. Eu tenho trabalhado, né, com a cura da criança interior, que é muito isso. Em que momento que se instalou esse sentimento de abandono, de angústia? No adulto que vivencia isso durante a vida inteira, até por volta, né, da idade já madura mesmo, né? E se isso não é trabalhado, essa angústia permanece e não há o processo de crescimento, de evolução, e o sofrimento fica instalado. Então, aí a gente trabalha com prazer, dor e sofrimento. Então, a busca do prazer é uma tentativa de eliminar a dor e o sofrimento. E isso não é encarar a dor e o sofrimento como aprendizado, tá? Mas como um sacrifício muito grande. E essa noção ainda não, geralmente não fica muito clara. Ô, Rogério, Sim. nós vamos dar um salto aqui da criança para o adulto, né? Que é esse sofrimento mental que a pessoa vive, e como é que o prazer substitui a vida da pessoa, o comportamento que essa pessoa tem, o comportamento social, como é que isso entra na vida da pessoa através da droga? Na verdade, a maioria das pessoas que estão ligadas às drogas, elas passam por um processo durante a vida que vem a escolha, tá? Essa escolha é oferecida dentro de várias situações da vida, na escola, na faculdade, no trabalho, nas oportunidades, e que gera um prazer muito grande, e que a pessoa ela quer sempre ter o prazer e esquece dos desprazeres, porque o sofrimento é muito grande das pessoas que estão nessa condição de usuários. Por quê? Quando ela está naquela fase de criança, que pode ter tido alguma interferência na vida dela em relação às emoções, né, psicológicas, algumas agressões também físicas, alguma coisa que ela vem trazendo há muito tempo, algumas lacunas que elas querem preencher, a gente quando adulto, buscando os prazeres da droga, porque o prazer é muito grande, né? Mas os desprazeres são muito maiores do que isso. Então, quando vem as consequências negativas desse uso, a pessoa começa a trabalhar essa situação em querer ter autopiedade, por exemplo, querer ter zona de conforto, uma casa para tomar um banho, para dormir e tentar voltar para a família, mas não consegue sem uma intervenção, sem um acolhimento de uma comunidade terapêutica, onde essa pessoa vai fazer um processo de recuperação agregado a várias situações, não só o trabalho, a disciplina, mas trabalhar a espiritualidade, porque essa pessoa que está nessa condição de uso, de usuária, ela perde todo o senso de espiritual, social,
emocional, sabe? A pessoa, ela se liga no prazer tão grande que às vezes é maior até do que um orgasmo, né, esse prazer, e que ela vai achando que isso vai tampar aquela lacuna que no passado, né, pode ser que tenha sido isso. Agora, eu acredito também que tem muitas coisas que são escolhas, porque a nossa vida ela é feita de escolhas também. Então, eu posso dizer sim ou não para as drogas. E não depende muito de condição social, não. As drogas estão dentro de um cômodo 4x4 e estão dentro dos palácios também, né? Uhum. Então, eu acho que isso vem muito da estrutura familiar também, ou não. Porque, é igual eu acabei de falar, eu posso dizer não para as drogas, ou posso dizer sim. E se fosse ruim, ninguém usava. Ruim as consequências negativas. Porque são milhões e milhões de pessoas que estão aí no sofrimento, tá? Usando droga, achando que estão tendo prazeres constantes, mas os desprazeres vai atrapalhando a vida dela totalmente no trabalho, na escola, na sociedade, e buscando sempre um prazer naquilo que ela acha que vai suprir todas as necessidades do passado. Uhum. Né? Agora, é muito difícil a gente avaliar essa questão assim, de que a pessoa depende do tratamento dela como criança, como adolescente e como adulto. Ela tem o livre-arbítrio e pode dizer sim ou não. Uhum. Tá? O sofrimento é grande, tá? E eu volto a repetir. Quem está no olho do furacão é a pessoa que está usando droga. E as pessoas que estão em volta, que o furacão vem levando tudo, né? E desestruturando uma família inteira, tá? Inclusive com a codependência, né? Que são os dependentes dos dependentes. E aí vira aquela situação de que os pais ou responsáveis têm que chegar no momento de dizer para eles: eu amo você, meu filho, mas eu não permito que você faça isso. Então essa pessoa precisa sair de uma área de risco, entrar para uma área protegida, onde ela vai ter um tratamento disciplinar, psicológico também, é claro, e que agrega valores à recuperação, né? Não só uma vacina que me falaram aí, que me pediram até para fazer um feedback em relação a isso. Eu acho que essa vacina, que ela age na área do prazer, e que essa vacina pode ter o tempo dela de vencimento e a pessoa voltar ao uso. Uhum. Porque a vacina, ela é uma estrutura que agrega a valores da recuperação, Uhum. que praticamente quando a doença se instala, a doença da adicção, que a pessoa vira escravo das drogas, escravo de qualquer situação, são adictos, né? Que é uma palavra em latim, que é escravo de alguma coisa. Então eu acho que tudo isso dentro de um processo, quando a pessoa quer, ela precisa querer sair de uma situação dessa, por onde eu passei, né, durante 30 anos da minha vida, e eu consegui me libertar dessas questões porque foi o momento que eu quis. E eu vi que eu perdi para as drogas. Então, quando a pessoa perde para as drogas, mesmo, ela busca um momento de recolhimento, né? Às vezes ela vai porque a polícia quer prender, porque traficante quer matar, porque a mãe não quer mais, o pai não quer mais, ninguém quer. Aí ela vai dar um tempo lá na fazenda ou numa outra situação onde ela possa buscar um meio de recuperação. Mas assim que ela sai, porque ela não quer, ela volta ao uso novamente. Isso aí o que o padre Oswaldo falava, né? Tratar quem não quer vira um problema maior do que se você não tratar. Justamente. Né? Então, e com adicto a gente não pode negociar, né? A gente não tem negócio com adicto. Ah, meu filho, você fica lá 9 meses, que assim que você sair,
eu te dou uma moto, se você sair eu te dou um carro. Com uma semana que ele sair, ele vai fumar o carro, vai cheirar a moto, porque ele não está lá porque ele quer ter uma nova vida, uma vida diferente, abrir novos horizontes, buscar novos caminhos e atravessar esse deserto aí e fazer uma nova história. Porque olhando honestamente para a nossa vida passada, a gente não tem como admitir que um gole ou uma cachimbada ou alguma coisa de usar droga não vai ter certas condições adversas. Porque quem é usuário, ele não pode voltar ao primeiro gole, porque essa doença ela não tem cura. Ela se instala de uma tal forma que você não... Ela paralisa, tá? Ela paralisa essa doença. Eu sei que paralisa porque eu estou aqui, né, e já tem mais de uma década que eu estou paralisado, mas isso precisa de quê, doutora? De uma manutenção, né? Porque você fica 9 meses dentro de um processo de recuperação, mas a sua vida continua aqui fora. E se você não tem uma extensão... E é um processo de renascimento, né? Porque os 9 meses é justamente a chance da pessoa se compreender e renascer. Renascer para o novo. Renascer para uma nova vida. Justamente. Então a gente agrega várias coisas. A espiritualidade, que é, para mim, 80% de uma recuperação, e junto com a perseverança e a manutenção pro resto da vida. É pro resto da vida, Rogério? Porque a doença não tem cura. Ô Sandra, onde é que o desejo entra aí? Bom, o desejo. Tá, o desejo, na realidade, ele tem muito a ver com a intenção. Tá? A gente parte, né, de um princípio de que o que a gente deseja está no nível do id. Não é isso? Então, o id promove desejos, sonhos, expectativas. O desejo ele pode ser direcionado para aquilo que vai nos favorecer positivamente ou aquilo também que vai nos destruir, se isso não tiver uma consciência muito clara. Então eu falo que o desejo, na realidade, ele pode ser construído a partir de um projeto de vida onde as coisas devem estar muito claras, qual o objetivo, qual que é a intenção da pessoa em determinado momento. Se a pessoa usa, né, passa para usar a droga, então ela está buscando na droga como se fosse uma solução para algum aspecto da vida que ela não consegue lidar. Então ela se sente frágil, insegura, abandonada, carente. A droga é como se fosse uma possibilidade de uma passagem para ela se sentir mais valorizada e mais autêntica. Só que a gente trabalha isso no mundo da ilusão, isso tudo é uma ilusão. Tá? Então se ela não tiver essa consciência que ela realmente, a droga pode ser um primeiro passo para ela conscientizar que aquilo não vai levar a caminho nenhum. Ela pode até experimentar, sabe, para ela ter a experiência dela, mas ela precisa de todo um acompanhamento e uma clareza dessa consciência das consequências que ela vai ter para o resto da vida. Então a gente percebe o seguinte, a pessoa que se propõe, né, a gente fala de droga, né, hoje dentro desse contexto que você falou, mas uma coisa preocupante também são as drogas lícitas. O aumento, né, por causa de ansiedade, angústia, depressão, insônia, as pessoas estão usando muito medicamento e está tornando uma dependência muito grande. Então isso está ficando muito alarmante, assustador. Então o pessoal mais da terceira idade, na faixa de 50 para cima, 60, tá sendo uma coisa que ainda está muito invisível, mas está gerando uma apreensão muito grande dessa dependência. Então a pessoa começa a se sentir sozinha, carente, de repente a família já está criada, já passou por todo um programa de vida, né? E a vida começa a perder o sentido. E aí começa a fazer uso, né, de medicamentos para álcool, tá? Então, pesquisas, né, nessa faixa de idade, aumentou o uso de álcool, de nicotina, do cigarro, o pessoal está fumando muito, da maconha tem também intensificado, crack, e é uma preocupação muito maior porque isso deteriora um sistema orgânico que já está fragilizado pela própria idade.
tá? Isso ainda não está sendo muito abordado, mas a droga está entrando também muito nessa faixa de idade. O Rogério, é a pergunta para os dois. O medo pode ser uma defesa? Um medo de experimentar, por exemplo, pode ser hoje uma defesa? Olha, eu acho que o risco é o medo. O medo, para ele não entrar nas drogas, porque ele está vendo o que está acontecendo com usuários aí. Então, o medo faz parte da vida e é muito importante nesse processo aí de não querer usar por medo. Medo de acontecer o que ele vê todo dia na mídia aí, né? Cadeia, problemas com traficante, problemas com polícia, problema com a família, a debilidade, né, dele, porque às vezes a gente adquire algumas doenças que não são genéticas, porque o meu pai foi, minha mãe foi. Eu, por exemplo, eu sou diabético. Por quê? Porque eu machuquei muito meu pâncreas, ele não fabrica insulina. Eu usei muito álcool, uma droga primitiva, uma das mais antigas difundida no mundo, né? O álcool é uma situação muito perigosa, porque o álcool mata muito mais do que crack, do que qualquer outro tipo de droga. Bom, o medo é esse. A pessoa ela precisa ter medo mesmo, porque se tem uma cascavel ali, e eu sei que ela vai me dar o bote se eu passar perto dela, eu tenho que ter medo dela, eu tenho que desviar, ela é um risco, eu preciso ter esse controle. Então eu tenho que ter o controle do medo. Eu tenho que ter medo, mas eu preciso saber que aquilo eu tenho que passar, tá? Pela rua se ali tem um buraco, eu tenho que passar pela rua de trás. Ô Sandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos falando um pouco do medo, mas eu queria transferir isso também. Nós falamos aí do usuário. Agora, os pais, a coragem e o medo ao mesmo tempo. O medo de perder o filho para as drogas, mas a coragem de se posicionar, de estudar, de pesquisar, de entender, né, e de se envolver, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, que a felicidade é para ontem, né? Todo mundo quer a felicidade agora, né? Exatamente. Como é que trabalha isso? Principalmente ao medo, né, de realmente não conseguir, porque o pai ele se cobra muito, então existe sentimento de culpa aí, de não estar ajudando o filho, sabe, que ele poderia fazer muito mais. É angustiante tanto para quem está vivendo a experiência, quanto para os pais que estão acompanhando. E o medo, ele passa por um processo, eu considero o medo como um dos sabotadores. Na realidade, a gente tem 4 sabotadores. Então, o medo, ele quer dizer o seguinte, só vá com calma, vá com cuidado, com cautela, tá? Não precipita. E essa é uma orientação também para os pais. Eles têm que ir com cuidado, conhecendo qual que é esse universo do filho. Por que o filho está entrando nessa situação? Que tipo de chamado o filho está fazendo em relação a isso? Pode ser um pedido de socorro. Pode ser um pedido assim, me dê mais atenção, eu quero carinho, né? Eu quero amor. Porque o que a gente sente, né, que falta e que a demanda que vem, em toda fala, seja da criança, do adulto, né, de uma pessoa também mais numa outra faixa de idade, é que ela quer ser amada em todos os sentidos. A droga, a princípio, vai substituir, em parte, a ilusão do amor, a ilusão de uma carência afetiva. Então, os pais fazendo essa leitura, porque o medo é o primeiro sinal, então eu tenho que ter cautela para poder atuar, tenho que ter cautela para poder ajudar, mas o medo não pode paralisar. O medo não pode servir como um obstáculo da ajuda que a família tem que dar nesse momento. E até onde ela tem que estar presente, como que ela vai atuar. Não pode ser também uma forma muito protetora. Porque, em consequência disso, olha o que acontece. Tem o medo, no ciclo dos sabotadores, tem a sensação de perda, e a perda traz a tristeza. Entre o medo e a tristeza, tem ansiedade, tem angústia, gera depressão. Então, o momento da tristeza, a gente tem que passar por um momento da tristeza para poder entender o que o sofrimento está trazendo de aprendizado.
E muitas vezes, se o medo abafa isso, o medo de sofrer, tá? Ou o medo, realmente, os pais têm muito medo de não estar fazendo, atendendo às necessidades do filho, né? Dá tudo ali que o filho quer naquela hora e o filho sempre quer mais e mais e mais. Então, isso vai impedindo o processo de amadurecimento. E, consequentemente, depois vem o quê? Vem a culpa, tá? Que é um processo também difícil, e vem a raiva. Então, veja o ciclo: medo, perda, culpa e raiva. E se os pais não têm essa noção, eles vão ficar presos em um desses mecanismos aí e não vai conseguir ajudar. Se o pai se sentir culpado, ele vai criar toda uma dificuldade com o filho. E, às vezes, até afasta do processo, né? A culpa pode até levar a um afastamento. Se sentir raiva, é pior ainda, porque a raiva vai levar a um processo de não entender essa dependência que se criou em função de carências que de repente vem, tá? Vem de momentos bem da primeira infância, e isso vai desencadeando. Que é diferente quando a pessoa quer fazer o uso da droga por autoafirmação, tá? Porque tá na onda, porque tá seguindo, né, a cabeça de colega, senão ele vai ficar fora de um contexto. Do clã, né? Do clã, exatamente. Bom, gente, chegamos ao final. O programa, quando fica bom, né? Assim, passa rapidinho, né? Chegamos ao final do Cultura Geral. Agradecer a Sandra. Sandra, muito obrigado. Nós temos que voltar, nós temos que falar sobre depressão em crianças, né? Nós temos que falar sobre isso. Né? Então a gente tem que voltar mais vezes, né? Volto. Rogério, muito obrigado, viu? O programa é bom. Programa bom passa rápido, é igual jogo bom, né? Passa rápido, né? Muito obrigado aí pelo carinho, viu? Obrigado a vocês. Obrigada. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Voltamos ao vivo segunda-feira com mais Cultura Geral. Espero todos vocês. Amanhã tem reprise. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.